Ela é o apoio em que me encosto. Ela é o sol do meu dia. E não me importa o que digam a meu respeito. Meu Deus, ela me aceitou e me tornou tudo o que sou hoje. She's my rock. Como as coisas funcionam para o homem envolvido? Quais são suas experiências com respeito à química que ocorre nos primeiros instantes ao conhecer uma mulher que ama demais? E o que acontece a seus sentimentos conforme o relacionamento prossegue, principalmente se o homem começa a modificar-se e tornar-se mais saudável ou mais doente? Alguns dos homens cujas entrevistas se seguem conseguiram um grau incomum de autoconhecimento, como também um discernimento considerável nos padrões de relacionamentos com as mulheres que foram suas parceiras. Muitos desses homens que estão se recuperando de vícios têm a ajuda de anos de envolvimento terapêutico com os alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos e, consequentemente, são capazes de identificar a atração que as mulheres coalcoólatras sentiam por eles conforme se afundavam no vício. E há outros que, embora não tenham tido problemas com vício, fizeram terapias mais tradicionais que os ajudaram a entender melhor a si próprios, bem como a seus relacionamentos. Embora os detalhes diferenciem-se de história para história, está presente a atração por uma mulher forte que, de certa forma, promete compensar o que falta a cada homem e a vida dele. Tom, 48 anos, sóbrio há 12. O pai morreu de alcoolismo, como também o irmão mais velho. Lembro-me da noite em que conheci Elaine. Foi num baile ao clube de campo. Ambos estávamos com aproximadamente 20 anos e ambos namorávamos. O fato de eu beber já era um problema. Fora preso uma vez por dirigir bêbado quando tinha 20 anos. E 2 anos mais tarde sofrer um acidente de carro que aconteceu porque eu bebera demais. Mas logicamente não pensei que o álcool estivesse me fazendo mal. Eu era simplesmente um jovem rapaz em crescimento que sabia como aproveitar a vida. Elaine estava com um conhecido meu que nos apresentou. Ela era muito atraente e fiquei muito feliz quando fizemos a famosa troca de parceiros para uma outra dança. Naturalmente, eu bebera naquela noite, de forma que me sentia um pouco atrevido, uma vez que queria impressioná-la. Enquanto dançávamos, tentei alguns passos bem extravagantes. Eu esforçara-me tanto para ser gracioso que fui literalmente para cima de um outro casal e dei um soco no estômago da mulher. Fiquei realmente embaraçado e não consegui dizer muita coisa a não ser murmurar que me desculpassem. Mas Elaine, em instante algum, ficou sem jeito. Pegou a mulher pelo braço, desculpou-se com ela e com o parceiro dela e acompanhou-os até seus lugares. Ela foi tão meiga que o marido da outra ficou provavelmente satisfeito por tudo ter acontecido. Em seguida, ela retornou, bastante preocupada comigo também. Se fosse uma outra mulher, ter-se-ia zangada e nunca mais teria me dirigido a palavra. Bem, resolvi que não a deixaria escapar depois daquilo. O pai dela e eu sempre nos demos muito bem até sua morte. Logicamente, ele também era alcoólatra, e minha mãe adorava Elaine. Ela sempre dizia a Elaine que eu precisava de alguém como ela para cuidar de mim. Por um bom tempo, Elaine continuou cobertando-me como fizera naquela primeira noite, quando ela finalmente conseguiu ajuda para si e parou de tornar as coisas fáceis para eu continuar bebendo. Eu disse que ela não me amava mais e fugi com minha secretária de 22 anos. Após aquilo, decaí rapidamente. 6 meses mais tarde, fui à minha primeira reunião do AA e tornei-me sóbrio desde então. Elaine e eu reatamos após estar sóbrio já há um ano. Foi realmente difícil, mas ainda existia muito amor entre nós. Não somos as mesmas pessoas que se casaram há 20 anos, mas ambos gostamos mais de nós mesmos do que gostávamos na época e tentamos ser honestos um com o outro todos os dias. A atração de Tom por Elaine. O que aconteceu entre Tom e Elaine é típico do que acontece entre um alcoólatra e um coalcoólatra ao se encontrarem pela primeira vez. Ele cria problemas e ela, ao invés de ficar ofendida, imagina como ajudá-lo, como acobertar as coisas e fazer com que ele e todas as outras pessoas fiquem confortáveis. Ela provoca um sentimento de segurança que para ele significa uma atração poderosa, uma vez que sua vida está se tornando incontrolável.
Quando Elaine juntou-se ao Al-Anon e aprendeu a parar realmente de ajudar Tom a ficar doente, acobertando tudo para ele, Tom fez o que muitos viciados fazem quando a parceira começa a se recuperar. Ele vingou-se tão dramaticamente quanto pôde, e uma vez que existe para cada homem alcoólatra muitas mulheres alcoólatras procurando alguém para salvar, ele rapidamente encontrou uma substituta para Elaine, uma outra mulher que estava disposta a continuar com o tipo de resgate e de permissão que agora Elaine recusava proporcionar a ele. Além disso, ele ficou tão doente que suas escolhas limitaram-se a duas: começar a recuperar-se ou morrer. Só quando suas alternativas se tornaram tão lúgubres foi que ele decidiu mudar. O relacionamento está atualmente íntegro porque essas duas pessoas entraram nos programas anônimos, AA no caso de Tom e Al-Anon no caso de Elaine. Lá aprenderam pela primeira vez na vida a relacionar-se de forma saudável e não manipuladora. Charles, 65 anos, engenheiro civil aposentado com 2 filhos, divorciado, casado novamente e agora viúvo. Agora faz 2 anos que Helen morreu e eu finalmente começo a solucionar os enigmas. Nunca pensei que faria terapia, não na minha idade, mas após sua morte fiquei tão nervoso que me assustei. Não conseguia parar de sentir que quis magoá-la. Pensei que ficaria louco. Finalmente tomei coragem de falar com o meu médico. Ele é tão velho e tão conservador quanto eu. Assim, quando ele disse que seria melhor eu me aconselhar com um terapeuta, esqueci meu orgulho e o fiz. Procurei o hospício da cidade e lá puseram-me em contato com um terapeuta especializado em ajudar pessoas a superar a tristeza. Bem, começamos a tratar da minha tristeza e ela continuava mostrando-se como ira. Assim, finalmente comecei a aceitar que estava raivoso como um cão, e com a ajuda do terapeuta, passei a analisar os motivos. Helen era minha segunda esposa. Minha primeira esposa, Janet, ainda vivia na cidade com seu novo marido. Naturalmente que novo é uma forma de me expressar. Tudo aconteceu há 25 anos. Conheci Helen quando eu era engenheiro civil da prefeitura. Ela era secretária na seção de planejamento e eu costumava vê-la no serviço algumas vezes. Eu 1 ou 2 vezes por semana, na hora do almoço, uma pequena lanchonete no centro da cidade. Ela era muito bonita, sempre muito bem vestida, um pouco tímida, mas amigável. Percebia que ela gostava de mim, pela maneira como me olhava e sorria. Acho que fiquei um pouco lisonjeado por ela ter me notado. Eu sabia que ela era divorciada e tinha 2 crianças, e de certa forma senti pena dela por ter que criá-las sozinha. De qualquer maneira, certo dia convidei-a para tomar café e tivemos uma conversa rápida e agradável. Deixei claro que eu era casado, mas acho que falei um pouco demais sobre algumas frustrações da vida conjugal. Eu ainda não sei como ela conseguiu, naquele dia, me passar a ideia de que eu era um homem maravilhoso demais para ser infeliz. Mas saí daquela lanchonete sentindo-me engrandecido e querendo vê-la novamente, querendo sentir-me da forma que ela me fizera sentir, agradecido. Talvez fosse pelo fato de Helen não ter um homem na vida e sentir falta daquilo, mas eu realmente senti-me grande, forte e especial após aquela conversa. Mesmo assim, não tinha intenção de envolver-me. Nunca fizera nada parecido antes. Saíra do exército após a guerra e acomodara-me com a esposa que eu deixara esperando por mim. Janet e eu não formávamos o casal mais feliz do mundo, mas não éramos o mais infeliz também. Nunca imaginei que um dia a deixaria. Helen casara-se 2 vezes e sofrera muito em ambos os casamentos. Os 2 homens a abandonaram e ela tivera uma criança de cada um. Agora ela criava seus filhos sozinha, sem apoio algum. A pior coisa que poderíamos fazer era envolvermos-nos um com o outro. Sentia pena dela, mas eu sabia que nada tinha para lhe oferecer. Naquela época, a gente não conseguiria divorciar-se apenas porque queria. E certamente eu não ganhava o suficiente para perder o que tinha e começar tudo novamente com uma outra família para sustentar, além da minha própria. Afora isso, eu não queria realmente o divórcio. Já não era mais louco por minha esposa, mas eu amava meus filhos e gostava do que possuíamos juntos. Entretanto, tudo começou a mudar conforme eu e Helen continuamos a nos ver.
Nenhum de nós conseguia desistir. Helen estava solitária e dizia preferir ter um pouquinho de mim a nada, e eu sabia que era verdade. Uma vez que eu iniciara um relacionamento com Helen, não havia escapatória sem ferir seriamente alguém. Em pouco tempo, sentia-me o maior dos cafajestes. Ambas as mulheres contavam comigo e eu desapontava ambas. Helen era louca por mim, faria qualquer coisa para ver-me. Quando eu tentava romper, visitava-a no terraço e seu rosto doce e triste simplesmente partia meu coração. Bem, após aproximadamente um ano, Janet soube a nosso respeito e disse-me para deixar de ver Helen ou partir. Eu tentava deixar Helen, mas não conseguia. Além do mais, tudo naquela época estava muito diferente entre mim e Janet. Parecia haver menos razão que nunca para eu abandonar Helen. É uma longa história. Eu e Helen tivemos um caso que durou 9 anos, enquanto minha esposa primeiramente esforçou-se para manter-me no casamento e depois puniu-me por eu tê-la deixado. Helen e eu rompemos e reatamos muitas vezes durante aqueles anos, até que finalmente Janet cansou-se e concordou com o divórcio. Eu ainda odeio pensar no que o divórcio causou a todos nós. Naquela época, as pessoas não moravam juntas simplesmente. Acho que realmente perdi meu orgulho durante aqueles anos. Eu estava envergonhado por mim mesmo, por meus filhos, por Helen e seus filhos, e até mesmo por Janet, que nunca fizera nada para merecer tudo aquilo. Finalmente, após Janet desistir de lutar e o processo de divórcio chegar ao fim, Helen e eu nos casamos. Mas algo ficou diferente entre nós tão logo o divórcio concretizou-se. Em todos aqueles anos, Helen fora calorosa, amável e sedutora, muito sedutora. Logicamente, eu a adorava. Era todo aquele amor que me fazia ficar com ela, apesar da dor que sentia por meus filhos, minha esposa, por ela e seus filhos, por todos nós. Ela fazia-me sentir o homem mais desejável do mundo. Claro que brigávamos antes de nos casar, pois a tensão era terrível, mas nossas brigas sempre terminavam com uma noite de amor e eu sentia-me mais desejado, mais necessário e mais importante do que já me sentira em toda a minha vida. De certa forma, o que eu e Helen tínhamos juntos parecia tão especial, tão correto, que o preço que pagávamos quase parecia justo. Mas quando finalmente pudemos ficar juntos e erguer a cabeça, Helen esfriou. Ela ainda ia para o serviço muito bem arrumada, mas em casa não se importava com sua aparência. Eu não ligava, mas realmente percebia, e o sexo já não era tão frequente. Ela não estava mais interessada. Eu tentava não pressioná-la, mas era frustrante para mim. Finalmente sentia-me menos culpado e mais preparado para gozar de sua companhia em casa e fora, no mundo, ela se esquivava. Em 2 anos tínhamos quartos separados e as coisas continuaram como estavam, frias e distantes, até que ela morreu. Eu nunca pensei realmente em deixá-la. Pagar um preço tão alto para ficar com ela, como a deixaria? Quando analisei o passado, percebi que Helen provavelmente sofreu mais que eu em todos aqueles anos do nosso caso amoroso. Ela nunca soube realmente se eu deixaria Janet ou a deixaria. Ela costumava chorar muito e algumas vezes ameaçou suicidar-se. Odiava ser a outra mulher. Os anos anteriores ao nosso casamento foram terríveis, mas foram de mais amor, de mais cuidados, mais excitantes e especiais que os anos que se seguiram. Eu me senti um fracasso após nos casarmos, por não conseguir fazê-la feliz quando muitos dos problemas estavam superados. Cheguei a compreender-me bastante com a terapia, mas acredito que também me tornei disposto a analisar coisas sobre Helen que antes não queria encarar. Ela se adaptava melhor sob toda a atenção e a pressão do nosso caso do que quando as coisas eram mais normais. E esse foi o motivo porque o amor entre nós morreu tão logo o caso terminou e o casamento começou. Quando pude analisar tudo honestamente, comecei a superar a raiva terrível que sentia por ela desde sua morte. E estava zangado porque me custara muito estar com Helen, meu casamento, o amor de meus filhos e o respeito de meus amigos. Acho que me senti como se tivesse sido enganado. A atração de Charles por Helen.
Bonita e encantadora, quando se encontraram pela primeira vez, Helen logo provocou em Charles um êxtase sexual, uma devoção cega e uma margem de amor no respeito. Sua forte atração por ela, apesar do casamento estável e razoavelmente satisfatório, quase não precisava de explicação ou justificativa. Simplesmente, Helen tomou como ocupação de sua vida desde o início e através dos longos anos de caso, aumentar o amor de Charles por ela e tornar suportável e até válido o longo esforço dele de livrar-se do casamento. O que realmente merece explicação é o desinteresse repentino e manifesto de Helen pelo homem por quem esperara e sofrera tanto, uma vez que ele finalmente podia partilhar a vida com ela livremente. Por que ela o amou apaixonadamente quando ele era casado e desinteressou-se rapidamente quando ele não o era mais? Por que Helen apenas queria o que não conseguia realmente ter? Para tolerar pessoalmente e sexualmente um relacionamento seguro com o homem, ela precisava da garantia de distância e de não realização proporcionada pelo casamento de Charles. Apenas sob aquelas condições ela seria capaz de dar-se a ele. Ela não conseguia suportar confortavelmente uma parceria verdadeira que pudesse, livre das pressões destruidoras do casamento dele, desenvolver-se e aprofundar-se numa outra base que não o conflito mútuo com o mundo. Helen precisava da agitação, da tensão e da dor emocional de amar um homem inacessível para poder relacionar-se. Ela realmente não possuía a capacidade de ter intimidade, ou mesmo bastante ternura, uma vez que ela não estava mais envolvida na luta de ganhar Charles. Ao ver ganha a partida, ele foi verdadeiramente descartado. Ainda assim, através de todos aqueles longos anos de espera por ele, ela mostrou ser uma mulher que ama demais. Ela realmente sofreu, sujeitou-se, chorou e lamentou-se pelo homem que amava, mas que não conseguiria verdadeiramente ter. Ela colocou-o como a essência do seu ser, a força mais importante em seu mundo, até consegui-lo. Então, a realidade de tê-lo como parceiro, removido o romance doce e amargo do caso amoroso ilícito, fracassou em proporcionar a ela as emoções da paixão de que ela gozara por 9 anos com o mesmo homem. Frequentemente, observa-se que, quando duas pessoas que estiveram envolvidas por vários anos finalmente comprometem-se com o casamento, algo desaparece do relacionamento, perde-se a excitação e eles param de se amar. Isso não se dá necessariamente porque eles pararam de tentar agradar um ao outro. Pode ser porque um deles ou ambos ultrapassaram sua capacidade de intimidade por assumirem aquele mesmo compromisso. Um relacionamento irrestrito promete segurança contra uma intimidade maior. Com o compromisso, há sempre uma desistência emocional do esforço de se autoproteger. Foi exatamente o que aconteceu entre Helen e Charles. Charles, de sua parte, ignorou qualquer sinal da falta de profundidade emocional de Helen por causa da lisonja que sentia pela atenção que ela dispensava. Longe de ser uma vítima passiva das tramas e manipulações dela, Charles recusou-se ativamente a reconhecer o lado da personalidade de Helen que não combinava com a visão dele próprio. Uma visão que ela alimentara e em que ele queria acreditar, de que ele era bastante amável e sexualmente irresistível. Ele viveu muitos anos com Helen num mundo de fantasia cuidadosamente construído, sem disposição para acabar com a ilusão que seu ego aprendera a gostar. Grande parte de sua raiva, após a morte de Helen, era de si próprio, por admitir tardiamente sua própria negação e o papel que desempenhara em criar e perpetuar a fantasia de um amor inteiramente dominador, que finalmente resultou num dos casamentos mais estéreis. Russell, 32 anos, assistente social em licença, anistiado pelo governador do estado. Faz planos de programas comunitários para jovens infratores. As crianças com quem trabalho sempre se impressionam com a tatuagem do meu nome em meu antebraço esquerdo. Diz muito sobre como vivia. Tatuei-me quando tinha 17 anos porque estava certo de que algum dia estaria esticado no chão, morto, e ninguém saberia quem eu era. Pensava que eu era um rapaz muito mau.
Vivi com minha mãe até os 7 anos de idade, então ela casou-se novamente e seu novo marido e eu não nos dávamos bem. Fugi muitas vezes e naquela época eles trancavam as crianças por aquilo. Primeiramente foi o albergue dos jovens, depois as casas de adoção e mais idas ao albergue dos jovens. Em pouco tempo foi o Boys Camp, um acampamento para delinquentes, e o YA, o Juizado de Menores. Enquanto crescia, ia para as cadeias locais e saía delas, até que fui para a prisão estadual. Aos 25 anos, já estivera em todos os tipos de entidades correcionais que o estado da Califórnia oferecia, desde colônias no campo a prisões de segurança máxima. Não é necessário dizer que nesses anos todos passei mais tempo trancafiada do que do lado de fora, mas ainda assim consegui conhecer Mônica. Certa noite, em San José, eu e um companheiro do YA passeávamos num carro emprestado. Entramos em um drive-in que vendia sanduíches e estacionamos perto de duas garotas. Começamos a puxar conversa e brincar com elas, e em pouco tempo estávamos no banco de trás do carro delas. Bem, meu companheiro era um verdadeiro paquerador. Ele tinha um estilo super frio, descontraído, então todas as vezes que havia garota por perto, eu o deixava fazer toda a paquera. Ele sempre conseguia fazer com que várias garotas ficassem interessadas, mas ele também sempre escolhia primeiro, porque era bastante esperto e fazia tudo sozinho, e eu ficava com o que restava. Não me queixei naquela noite, pois ele gostou da loirinha sexy que dirigia e eu acabei ficando com Mônica. Ela tinha 15 anos, era muito graciosa, toda meiga e esperta, e estava realmente interessada. Ela tinha um jeito realmente doce, desde o início, jeito de preocupar-se demais. Quando você cumpre pena, aprende que existem algumas mulheres que acham que você é um verme e que não tem nada a ver com você. Mas existem outras mulheres que se tocam com a coisa toda, ficam fascinadas, veem você como uma pessoa grande e ruim e elas ficam realmente sedutoras tentando domesticar você. Ou elas pensam que você foi magoado e sentem pena e querem ajudar. Definitivamente, Mônica encaixava-se na categoria daquelas mulheres que querem ajudar. Ela era também uma garota realmente legal. Nada de fumo pesado logo de cara. Enquanto meu companheiro preparava o cigarro com sua namorada, eu e Mônica passeamos ao luar e conversamos. Ela queria saber tudo a meu respeito. Limpei bastante a minha história para não assustá-la e contei a ela bastante coisa triste, como o ódio que meu padrasto tinha por mim e algumas das casas piolentas de adoção por que eu passara, onde davam minhas coisas usadas e gastavam meu dinheiro com seus próprios filhos. Enquanto eu falava, ela apertou minha mão com bastante força e a acariciou, e até ficou com lágrimas nos grandes olhos castanhos. Ao nos despedirmos naquela noite, eu estava apaixonado. Meu companheiro queria contar-me cada detalhe de sua grande conquista com a loira e eu nem mesmo queria escutar. Mônica dera-me seu endereço e número de telefone, e logicamente eu iria telefonar para ela no dia seguinte. Mas quando estávamos saindo da cidade, fomos parados pelos tiras porque o carro era roubado. Só conseguia pensar em Mônica. Estava certa de que era o fim de tudo, pois dissera a ela o quanto estava me esforçando para me limpar e comportar-me direito. Quando retornei ao YA, decidi arriscar e escrever para ela. Disse que estava cumprindo pena novamente, mas por algo que eu não fizera. Disse que os tiras me prenderam porque eu tinha passagem na polícia e eles não gostaram de mim. Mônica respondeu a carta imediatamente e simplesmente continuou escrevendo-me quase todos os dias nos 2 anos seguintes. Tudo o que escrevíamos era o quanto estávamos apaixonados, o quanto sentíamos falta um do outro e o que faríamos juntos quando eu saísse. Sua mãe não deixou que ela me encontrasse em Stockton quando fui solto. Então tomei um ônibus de volta para San José. Eu estava muito entusiasmado para vê-la novamente, mas realmente amedrontado também. Acho que tinha medo que ela não me quisesse, apesar de tudo. Então, ao invés de ir vê-la imediatamente, visitei alguns companheiros e uma coisa levou a outra. Começamos a badernar e quando finalmente levaram-me para a casa de Mônica, 4 dias já haviam se passado. Eu estava bastante quebrado. Tivera que me chumbar apenas para criar coragem de vê-la.
pois estava com muito medo que ela dissesse para eu me danar. Graças a Deus, sua mãe estava no serviço quando os rapazes descarregaram-me na calçada. Mônica saiu sorrindo de tão feliz que estava em ver-me, embora não ouvisse falar de mim desde que eu chegara à cidade. Lembro-me que demos um ou outro daqueles grandes passeios naquele dia, uma vez que eu não estava tão alto. Eu não tinha dinheiro para levá-la a lugar nenhum, e também não tinha carro, mas ela não pareceu se incomodar, nem naquele dia, nem nunca. Por um bom tempo, não fiz nada de errado na frente de Mônica. Ela desculpava-se por tudo o que eu fazia e o que eu não fazia. Por anos seguidos, entrei e saí de cadeias e de prisões, e ela ainda casou-se comigo e ficou junto de mim. Seu pai desertara da família quando ela era apenas uma garotinha. Sua mãe ficou realmente amargurada com aquilo, e ela não gostava muito de mim também. De fato, isso foi o motivo por que eu e Mônica nos casamos. Certa vez, quando fui pego por cheque frio e falsificação, a mãe de Mônica não a deixou ver-me quando eu já estava livre, após pagar a fiança. Então fugimos juntos e nos casamos. Mônica tinha 18 anos na época. Vivemos um tempo num hotel até meu julgamento. Ela trabalhava como garçonete, mas desistiu para poder ir à corte todos os dias durante o julgamento. Depois, logicamente, eu fui preso e Mônica saiu de casa e mudou-se para a cidade mais próxima da prisão e começou a trabalhar de garçonete novamente. Era uma cidade de universitários e eu sempre desejei que ela voltasse para a escola. Ela gostava realmente da escola e era muito inteligente, mas ela dizia que não queria voltar, queria apenas esperar por mim. Escrevia-me e vinha visitar-me tanto quanto eles permitiam. Falou bastante com o carcereiro a meu respeito e pedi a ele que conversasse comigo e me ajudasse, até que finalmente pedi que ela não fizesse mais aquilo. Eu odiava falar com aquele homem, simplesmente não conseguia me relacionar com ele. Embora ela me visitasse, continuava escrevendo também e enviava-me livros e artigos sobre como me aperfeiçoar. Dizia-me constantemente que rezava para que eu me modificasse. Eu queria ficar fora da prisão, mas cumpria a pena há tanto tempo que era tudo o que eu sabia fazer. Bem, no final, uma luz acendeu-se sobre minha cabeça e envolvi-me no programa para ajudar-me a conviver no mundo lá fora. Frequentei a escola enquanto estive preso e aprendi a fazer alguma coisa. Depois, terminei o colégio e iniciei meu estudo universitário. Quando saí da prisão, de certa forma, fiquei longe de confusão e continuei meus estudos, até que finalmente consegui o diploma universitário na área de serviço social. Mas pelo caminho perdi minha esposa. Inicialmente, quando discutíamos de verdade para continuar o relacionamento, estávamos bem. Mas conforme as coisas ficaram mais fáceis e começamos a conseguir tudo porque sempre esperáramos, Mônica tornou-se mais zangada do que eu jamais a vira em todos aqueles anos com todos aqueles problemas. Ela deixou-me simplesmente quando podíamos ter sido mais felizes. Eu nem sei onde ela está agora. A mãe dela recusa-se a me contar e eu finalmente decidi que não a procuraria, uma vez que ela não queria ficar comigo. Às vezes penso que, para Mônica, era muito mais fácil amar uma ideia de mim que me amar em pessoa. Estávamos muito apaixonados quando quase nunca estávamos juntos, quando tudo o que tínhamos eram cartas e visitas e o sonho do que teríamos algum dia. Quando comecei a fazer o que desejáramos como realidade, o nosso relacionamento acabou. Quanto mais nos tornávamos pessoas comuns, menos ela gostava. Acho que ela não conseguia mais sentir pena de mim. A atração de Russell por Mônica. Nada no passado de Russell preparou-o para estar presente emocionalmente ou mesmo fisicamente para uma outra pessoa num relacionamento de amor, num relacionamento comprometido. Boa parte de sua vida ele estivera ativamente procurando um sentimento de força e segurança, escapando ou envolvendo-se em fugas perigosas. Através daquelas atividades altamente dispersivas e geradoras de tensão, ele procurou evitar seu próprio desespero. Ele usava o envolvimento com o perigo para evitar sentir a dor e o desamparo por ter sido abandonado emocionalmente pela mãe. Quando ele conheceu Mônica, ficou encantado pela aparência suavemente atraente e atitude terna dela para com ele. Ao invés de rejeitá-lo por ser mau, ela reagiu aos problemas dele com um interesse sincero e uma compaixão profunda.
Imediatamente ela passou a informação de que estava disposta a ajudá-lo, e pouco tempo depois ele testou sua força persistente. Quando ele desapareceu, Mônica reagiu esperando pacientemente. Ela parecia possuir amor, estabilidade e tolerância suficientes para lidar com qualquer coisa que Russell fizesse. Embora parecesse que Mônica possuía bastante tolerância por Russell e pelo comportamento dele, na realidade era exatamente o oposto. O que nenhum desses jovens percebeu conscientemente foi que ela conseguiria estar presente para ele apenas enquanto ele não estivesse presente para ela. Enquanto estava separado dela, Russell viu em Mônica a parceira perfeita, a mulher ideal de um prisioneiro. De bom grado, ela passou a vida esperando e desejando que ele se modificasse e que, então, pudessem ficar juntos. Mulheres de prisioneiros como Mônica representam talvez o maior exemplo de mulheres que amam demais, porque são incapazes de qualquer grande intimidade com o homem. Escolhem viver uma fantasia, um sonho de como amarão e serão amadas algum dia, quando seus parceiros se modificarem e tornarem-se acessíveis a elas. Mas conseguem ser íntimas apenas na fantasia. Quando Russell conseguiu o que era quase impossível e começou a comportar-se direito e não ir mais para a cadeia, Mônica foi para longe dele. Tê-lo presente na vida exigia que ela tivesse um grau de intimidade ameaçador, deixava-a muito mais incomodada que a ausência dele. E a realidade no dia a dia com Russell também jamais conseguiria competir com a visão idealizada de amor mútuo que ela alimentara. Há um ditado entre os sentenciados que diz que todos eles têm seus Cadillacs estacionados esperando por eles, significando que eles alimentam uma versão excessivamente idealizada do que a vida será para eles quando estiverem de volta nas ruas. Na imaginação das mulheres de prisioneiros, como Mônica, o que está provavelmente estacionado não é o Cadillac, simbolizando dinheiro e poder, mas uma carruagem puxada por 6 cavalos brancos, representando magicamente o amor romântico. O sonho delas é a forma como amarão e serão amadas. Juntamente com os maridos sentenciados, elas normalmente acham mais fácil viver com o sonho do que tentar torná-lo verdadeiro na vida real, através da luta. O que é importante compreender é que parecia que Russell era incapaz de amar profundamente, enquanto que Mônica, com toda sua paciência e compaixão, parecia ser boa nisso. De fato, ambos eram igualmente deficientes na capacidade de amar intimamente. Esse é o motivo por que tornaram-se parceiros quando não podiam ficar juntos, e o motivo por que, quando podiam ficar juntos, o relacionamento acabou. É interessante notar que Russell não tem uma nova parceira em sua vida nesse momento. Ele também ainda está lutando com a intimidade. Tyler, 42 anos, executivo, divorciado, sem filhos. Eu costumava brincar, quando ainda estávamos juntos, dizendo às pessoas que quando vi Nancy pela primeira vez, meu coração pulava tanto que eu não conseguia respirar. E é verdade. Ela era uma enfermeira que trabalhava na mesma empresa onde estou empregado. Eu me encontrava em sua sala, em cima da esteira rotativa, checando o meu sistema respiratório. Daí as fortes batidas do coração e a respiração ofegante. Fora mandado para lá por meu superior porque engordara demais e também porque estava sentindo dores no peito. Na realidade, meu estado era horroroso. Minha esposa deixara-me 1 ano e meio antes para ficar com outro homem, e como sei que isso faz com que os homens corram para o bar à noite, eu simplesmente fiquei em casa, assistindo à televisão e comendo. Sempre gostara de comer. Eu e minha esposa jogávamos bastante tênis e acho que aquilo cuidava das calorias enquanto estávamos juntos. Mas com ela longe eu ficava deprimido quando jogava tênis. Tudo deixava-me deprimido. Naquele dia, na sala de Nancy, soube que ganhara aproximadamente 29 quilos em 18 meses. Nunca me importava em pesar-me, embora já tivesse passado por vários tamanhos de roupa. Eu simplesmente não ligava. Nancy foi bem profissional no início, dizendo como era sério o aumento de peso e o que eu teria que fazer para livrar-me dele. Mas eu sentia-me como um idoso e não queria realmente esforçar-me para modificar-me. Acho que simplesmente sentia pena de mim mesmo. Até minha ex-mulher, quando me via, ralhava comigo e dizia: como pôde ficar nesse estado? Eu praticamente desejava que ela voltasse para salvar-me.
mas ela não voltou. Nancy perguntou-me se havia algum fator acelerador ligado ao aumento de peso. Quando lhe falei do divórcio, ela parou de ser tão profissional e bateu em leve em minha mão solidariamente. Lembro-me de sentir uma pequena emoção quando ela fez aquilo, e foi especial, porque eu não sentia coisa alguma ou nada por ninguém. Ela recomendou-me uma dieta e deu-me vários panfletos e tabelas de peso, e disse para eu voltar cada 2 semanas, a fim de analisar o andamento do regime. Eu mal podia esperar para voltar lá. As 2 semanas se passaram e eu não fizera dieta ou perdera peso, mas com certeza ganhara sua solidariedade. Eu e ela passamos todo o nosso segundo encontro falando sobre como o divórcio me afetara. Ela ouviu e imediatamente aconselhou-me a fazer o que todos dizem para a gente fazer: exercitar-me, juntar-me a um clube de dieta, viajar com um grupo de pessoas, desenvolver novos interesses. Concordei com tudo, não fiz nada e esperei mais 2 semanas para vê-la novamente. Foi naquela sessão de check-up que a convidei para sair. Eu sabia que estava gorda e com uma aparência horrorosa, e realmente não sei onde arranjei coragem, mas convidei-a e ela aceitou. Quando a peguei no sábado à noite, ela tinha consigo mais panfletos e artigos de jornal sobre dietas, o funcionamento do coração, exercícios e tristeza. Por muito tempo não tivera tanta atenção assim. Começamos a sair e em pouco tempo estávamos nos levando a sério. Pensei que Nancy faria com que toda a dor fosse embora. Obviamente ela tentou, tenho que admitir. Até mudei-me para o apartamento dela. Ela foi ótima em cozinhar refeições de baixo nível de colesterol e regular tudo que eu comia. Ela até preparava-me algo para comer no serviço. Embora eu não estivesse comendo nada parecido com o que consumira todas aquelas noites sozinho em casa, em frente à televisão, não perdia peso. Permanecia exatamente como estava, nem mais gordo, nem mais magro. E digo mais, Nancy esforçava-se muito mais que eu para eu conseguir perder aquele peso. Ambos agíamos como se fosse seu objetivo, sua responsabilidade melhorar-me. Na verdade, acho que possuo um metabolismo que requer exercícios vigorosos para queimar as calorias eficientemente, e eu absolutamente não fazia muito exercício. Nem se jogava golfe, e eu jogava com ela um pouquinho, porém não era meu esporte favorito. Após estarmos juntos por cerca de 8 meses, fiz uma viagem de negócios de volta a Evanston, minha cidade natal. Logicamente, após estar lá 2 dias, fui à casa de 2 amigos da época do colégio. Não tinha vontade de ver ninguém com a aparência que eu estava, mas aqueles rapazes eram velhos amigos e tínhamos muito o que conversar. Ficaram surpresos ao saber do meu divórcio. Minha esposa também era daquela cidade. De qualquer forma, insistiram para que eu jogasse uma partida de tênis. Sabiam que era o meu esporte favorito desde o colégio. Não pensava que pudesse chegar ao final de uma simples partida, mas eles insistiram. Foi muito bom jogar novamente, mesmo com os pontos de vantagem desanimando-me e mesmo perdendo todas as partidas. Disse a eles que voltaria no próximo ano e daria uma surra nos dois. Quando cheguei em casa, Nancy falou-me que ela fora a um seminário ótimo sobre nutrição e quis que eu tentasse tudo o que ela aprendera de novidade. Eu disse que não, que iria fazer as coisas do meu próprio jeito por uns tempos. Veja bem, Nancy e eu nunca brigamos. Claro, ela aborrecia-me um bocado e estava constantemente em cima de mim, para melhor cuidar de mim, mas foi a partir do momento que voltei a jogar tênis que eu e ela começamos a brigar. Eu jogava por volta do meio-dia, de forma a não interferir com o tempo que passávamos juntos, mas nós nunca mais fomos os mesmos. Nancy é uma moça atraente, cerca de 8 anos mais nova que eu, e uma vez que comecei a emagrecer, achei que iríamos nos dar melhor que nunca, pois ela orgulhar-se-ia de mim. Deus sabe como eu me senti melhor comigo mesmo. Mas as coisas realmente não funcionaram daquela forma. Ela queixou-se, disse que eu não era mais o mesmo, e no final ela pediu que eu me mudasse da casa dela. Naquela ocasião, eu estava com apenas 3 quilos a mais do que eu tinha antes do divórcio. Foi realmente difícil para mim deixá-la. Esperava que no final nos casaríamos. Mas, uma vez que eu estava mais magro, ela estava certa. As coisas simplesmente já não eram mais as mesmas entre nós. A atração de Tyler por Nancy. Tyler era um homem de necessidade e dependência marcante, que foram agravadas pela crise do divórcio.
Sua deterioração, quase deliberada, programada para provocar a pena e a solicitude da esposa, não funcionou com ela. Entretanto, atraiu uma mulher que amava demais, que fazia do bem-estar de outra pessoa seu objetivo de vida. O desamparo dele e a dor e a vontade dela de ajudar foram a base da atração mútua. Tyler sentia a rejeição da esposa e uma tristeza profunda pela perda e pelo fim do casamento. Nesse estado de infelicidade comum àqueles que lutam para superar a dor da separação, ele não foi atraído por Nancy como pessoa, mas pelo papel de enfermeira e curandeira que ela representava e pela cessação da dor que ela parecia oferecer. Praticamente da mesma forma que ele utilizara aquelas grandes quantidades de comida para preencher seu vazio e suavizar sua perda, utilizou a solicitude sem direção de Nancy para dar-lhe uma sensação de segurança emocional e amparar seu alto valor destruído. Mas a necessidade de Tyler da atenção total de Nancy era temporária, uma fase no seu processo de cura. Conforme o tempo passou, substituindo a obsessão e a pena de si mesmo pela autoafirmação mais saudável, a superproteção de Nancy, que uma vez fora confortante, tornou-se enjoativa. Diferente da dependência temporariamente marcante de Tyler, a necessidade dela de ser necessária não era uma fase, mas um traço importante em sua personalidade e quase seu esquema exclusivo de relacionar-se com outra pessoa. Ela era enfermeira, tanto no trabalho como em casa. Embora Tyler ainda fosse um parceiro razoavelmente dependente, mesmo após recuperar-se do choque do divórcio, a intensidade da sua necessidade de ser pajeado não combinaria com a intensidade dela de dirigir e controlar a vida de outra pessoa. A saúde de Tyler, pela qual ela parecera trabalhar incansavelmente, foi, na verdade, o toque de morte para o relacionamento. Bart, 36 anos, ex-executivo, alcoólatra desde os 14 anos, sóbrio há 2 anos. Há cerca de 1 ano eu estava divorciado e vivendo uma vida de solteiro quando conheci Rita. Ela era uma garota de aspecto hippie, pernas longas e olhos escuros, e de início embebedamo-nos juntos muitas vezes. Eu ainda tinha muito dinheiro e nós realmente divertimos-nos bastante por um tempo. Mas você sabe, Rita nunca foi hippie de verdade. Ela era responsável demais para se soltar muito. Ela conseguia fumar um pequeno baseado comigo, mas de certa forma seu passado conservador característico jamais desapareceria totalmente. Mesmo seu apartamento estava arrumado o tempo todo. Eu tinha a sensação de estar a salvo com ela, como se ela não fosse me deixar fraquejar demais. Na primeira noite em que saímos, saboreamos um ótimo jantar, e então voltamos para o apartamento dela. Fiquei realmente bêbado e acho que perdi a consciência. De qualquer forma, acordei no sofá, coberto com uma colcha bonita e macia, e minha cabeça estava sobre um travesseiro perfumado, e eu senti como se tivesse voltado para casa. Um porto seguro, sabe? Rita sabia como cuidar de alcoólatras. Seu pai, um banqueiro, morrera da doença. De qualquer forma, mudei-me para a casa dela poucas semanas depois e comportei-me como grande negociante trapaceiro nos 2 anos seguintes pelo tempo que consegui ter sucesso, até que perdi tudo. Ela desistira de dopar-se após os primeiros meses que passamos juntos. Acho que ela imaginou que seria melhor permanecer lúcida, pois eu estava muito alheio. No meio de tudo isso, nós nos casamos, então eu fiquei realmente amedrontado. Agora eu tinha uma outra responsabilidade. Eu não me saíra muito bem com responsabilidades. Além do que, bem na época em que nos casamos, estava perdendo tudo financeiramente. Eu simplesmente não conseguia mais lidar com nada na situação em que me encontrava, bebendo o dia todo. Rita não sabia que as coisas estavam tão ruins, porque eu dizia que ia a uma reunião de negócios de manhã e, ao invés disso, saía da cidade com minha Mercedes e estacionava do lado da praia e bebia. Finalmente, quando realmente não havia mais alicerce nos negócios e eu devia para a cidade toda, não sabia mais o que fazer. Saí numa longa viagem com a intenção de matar-me no meu carro e fazer tudo parecer um acidente. Mas ela veio à minha procura, encontrou-me num hotel barato e trouxe-me para casa. Todo o dinheiro acabara-se, mas ela ainda colocou-me no hospital de tratamento do alcoolismo. Engraçado, mas eu não fiquei grato.
Fiquei zangado, confuso, muito assustado e totalmente desinteressado dela sexualmente no primeiro ano de sobriedade. Eu ainda não sei se conseguiremos conviver, mas conforme o tempo vai passando, as coisas estão ficando um pouco melhores. A atração de Bart por Rita. Quando no primeiro encontro Bart embebedou-se e perdeu os sentidos, Rita, por achar que ele não devia sofrer, pareceu prometer a ele um descanso de sua precipitada corrida para a autodestruição. Por algum tempo, agiu como se fosse seu dever protegê-lo da devastação causada pelo próprio vício, salvá-lo discreta e docemente. Essa atitude aparentemente protetora, na verdade, serviu para alongar mais o período em que seu parceiro poderia praticar o vício sem sentir as consequências, amparando-o e confortando-o. Ela o ajudava a ficar mais tempo doente. Um viciado que pratica a sua doença não procura por alguém para ajudá-lo a melhorar. Ele procura por alguém com quem possa permanecer doente, sem correr perigo algum. Rita foi perfeita por um tempo, até que Bart ficou tão doente que mesmo ela não conseguia desfazer o que ele fazia a si mesmo. Quando ela foi ao encalço dele e colocou-o num programa hospitalar para alcoólatras, Bart começou a largar o álcool e a recuperar-se. Entretanto, Rita ficara entre ele e a droga. Ela já não estava mais desempenhando o papel comum de confortá-lo e fazer tudo dar certo, e ele ressentiu-se com ela pela traição aparente e também por dar a impressão de ser tão forte quanto ela se sentia tão fraca e desamparada. Não importa quão mal remendamos a situação, cada um de nós precisa sentir que somos encarregados de nossa própria vida. Quando alguém nos ajuda, sempre nos ressentimos com a implicação da superioridade e força daquela pessoa. Além disso, um homem frequentemente necessita sentir-se mais forte que a parceira feminina para sentir-se sexualmente atraído por ela. Nesse caso, a ajuda de Rita deu a Bart, colocando-o no hospital, apenas tornou claro o quanto ele estava doente, e o gesto profundamente preocupado dela, portanto, enfraqueceu pelo menos por algum tempo a atração sexual dele por ela. Além do aspecto emocional, pode haver também um fator psicológico importante operando nesse contexto que devia ser considerado. Quando um homem consome álcool e outras drogas da forma como Bart consumia e depois para, é provável que sua química corporal leve um ano ou mais para que possa reagir sexualmente de forma natural, sem a presença da droga em seu sistema. Durante esse período de ajustamento físico, o casal provavelmente tem uma dificuldade considerável em compreender e aceitar a falta de interesse dele ou dela ou sua incapacidade de operar sexualmente. O oposto também pode ocorrer. Uma tendência sexual extraordinariamente forte poderá desenvolver-se no viciado recentemente livre da droga e sóbrio, talvez devido ao desequilíbrio hormonal, ou, novamente, o motivo pode ser mais psicológico. Como diz um jovem em abstenção de álcool e outras drogas por algumas semanas, só através do sexo fico alto agora. Portanto, o sexo pode ser o substituto da droga para aliviar a ansiedade característica da sobriedade recente. A recuperação do vício e do co-vício, vício paralelo, é um processo extremamente complexo e delicado para um casal. Bart e Rita devem sobreviver àquela transição, embora tenham se unido inicialmente porque suas doenças do alcoolismo e do co-alcoolismo os atraíram. Mas, para viver como um casal na ausência do vício ativo, devem caminhar separadamente por algum tempo, cada um deles enfocando na sua própria recuperação. Cada um deles deve olhar para o seu interior e abraçar o eu que tanto tentaram evitar, amando um ao outro, dançando um com o outro. Greg, 38 anos, livre da bebida e sóbrio há 14 anos por intermédio dos narcóticos anônimos, atualmente casado e com 2 filhos e trabalhando como conselheiro de jovens drogados. Encontramo-nos no parque certo dia. Ela lia um jornal esquerdista e eu apenas passeava sem destino certo. Era um sábado de verão, cerca de meio-dia, bastante quente e quieto. Eu estava com 22 anos e deixara a faculdade no primeiro ano, mas continuava com planos para voltar. Fazia aquilo para que meus pais continuassem mandando-me dinheiro. Eles não conseguiam abandonar o sonho de que eu terminaria a faculdade e iniciaria uma carreira.
Assim, financiaram-me por bastante tempo. Alana era bem gorda, cerca de 18 a 22 quilos acima do normal, o que significava que ela não representava um perigo para mim. Se ela me rejeitasse, eu não me importaria, porque ela não era perfeita. Comecei a conversar com ela sobre o que ela lia, e foi fácil, desde o início. Ela riu bastante, o que me fez sentir como se fosse um rapaz charmoso e agradável. Contou-me da marcha de Mississippi, Alabama, com Martin Luther King, e como fora trabalhar com todas aquelas pessoas que tentavam ser importantes. Eu nunca tivera compromisso com nada, a não ser com divertir-me. Embebedar-me e passar despercebido era meu lema, e eu era bem melhor em embebedar-me que em passar despercebido. Alana era muito ativa. Ela disse que adorava estar de volta à Califórnia, mas que às vezes sentia que não tinha o direito de estar tão confortável quando outras pessoas naquele país sofriam. Ficamos sentados juntos no parque por 2 ou 3 horas naquele dia, simplesmente deixando o tempo passar, falando um do outro cada vez mais sobre como éramos. Depois de um certo tempo, voltei para a casa que dividia com os amigos para embriagar-me. Mas quando chegamos, ela estava com fome. Ela comeu, limpou a cozinha, enquanto eu mexia a cara na sala. Havia música tocando e lembro-me que ela veio da cozinha com uma pasta de amendoim, bolachas e uma faca e sentou-se bem perto de mim. Nós simplesmente ríamos e ríamos. Acho que naquele momento ambos permitíamos ser vistos como viciados da forma mais clara que jamais nos permitimos depois daquele dia. Então não houve desculpas, apenas fomos autênticos. E ambos estávamos fazendo exatamente o que queríamos e acháramos alguém que não nos repreendera por aquilo. Sem dizer uma só palavra, percebemos que daria certo ficarmos juntos. Divertimos-nos várias vezes depois daquela, mas não acho que houve outra época em que tudo era muito fácil, quando ambos estávamos bastante livres de defesa. Os viciados são pessoas bastante defensivas. Lembro-me de que costumávamos discutir bastante sobre se eu conseguiria fazer amor com ela sem estar embriagado. Ela estava certa de que era repulsiva por ser gorda. Quando eu me embriagava antes de fazermos amor, ela achava que eu precisava fazer aquilo para poder tolerar. Na verdade, eu precisava embriagar-me para poder fazer amor com qualquer uma. Ambos tínhamos pouquíssima autoestima. Era fácil para mim esconder-me atrás do vício dela, porque seu peso mostrava que havia um problema. Minha falta de motivação e o fato de minha vida não estar direcionada eram menos óbvios que aqueles 22 quilos a mais que ela carregava de um lado para o outro. Então, lá estávamos nós, discutindo sobre eu poder amá-la apesar dela ser tão pesada. Ela forçava-me a dizer que o que contava para mim era a pessoa que ela era interiormente e não como se parecia, então havia paz por algum tempo. Ela dizia que comia porque era muito infeliz. Eu dizia que bebia porque não conseguia fazê-la feliz. Dessa forma, realmente doente, éramos perfeitas anulações um para o outro. Cada um de nós tinha uma desculpa para o que fazíamos. Entretanto, na maioria das vezes fingíamos que não eram problemas de verdade. Afinal, muitas pessoas são gordas e muitas pessoas embriagam-se. Então, simplesmente ignorávamos tudo. Em seguida, fui preso por posse de droga perigosa. Passei 10 dias na prisão e meus pais conseguiram um bom advogado, que me colocou numa clínica de aconselhamento como uma alternativa para mais tempo de prisão. Alana mudou-se de casa enquanto eu estava trancafiado aqueles dias. Fiquei furioso, senti que ela me abandonara. Na realidade, brigávamos cada vez mais. Quando olho para trás agora, percebo que estava me tornando uma pessoa difícil de se conviver. A paranoia que se desenvolve em pessoas que consomem drogas por qualquer período começara realmente a afetar-me. Além do que, quase todo o tempo eu estava embriagado ou querendo embriagar-me. Alana interpretara tudo como algo pessoal, achando que, se ao menos ela fosse diferente, eu iria querer ficar mais tempo com ela, não embriagado todos os minutos. Ela pensava que eu a estava evitando. Droga, eu evitava a mim mesmo. De qualquer forma, ela desapareceu cerca de 10 meses para acompanhar passeatas, penso eu. O conselheiro com quem me tratava insistiu que eu fosse às reuniões dos narcóticos anônimos, já que precisava escolher entre a prisão e as reuniões. Eu fui.
Encontrei algumas pessoas que eu conhecia das ruas e, após um certo tempo, começou a ficar evidente para mim que eu simplesmente apresentava problemas devido às drogas. Aquelas pessoas davam-se bem com a vida e eu ainda embriagava-me todos os dias. Então eu parei de perder meu tempo com aquelas reuniões e perguntei a um rapaz em quem eu confiava bastante se ele poderia ajudar-me. Ele tornou-se meu padrinho no NA e eu telefonava para ele 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Tudo isso exigiu de mim que eu mudasse o meu comportamento. Amigos, festas, tudo, mas eu mudei. O aconselhamento ajudou também, pois aquele conselheiro sabia de tudo porque eu teria de passar e prevenia-me. De qualquer forma, deu certo, e eu fui capaz de ficar longe das drogas e do álcool. Alana retornou quando eu estava livre da bebida e sóbrio no NA há 4 meses, e logo de início foi a mesma coisa de antes. Tínhamos um jogo com que brincávamos juntos. O conselheiro chamava-o de conspiração. Era a maneira de usarmos um ao outro para nos sentir bem ou mal conosco e, logicamente, para praticar nossos vícios. Eu sabia que me embriagaria se tivesse aquele tipo de comportamento com ela. Atualmente não somos nem amigos mais. Simplesmente não daria certo se não pudéssemos ser doentes juntos. A atração de Greg por Alana. Greg e Alana partilharam um elo poderoso desde o início. Cada um tinha um vício que regulava sua vida, e desde o primeiro dia que se encontraram, enfocaram o vício um do outro para diminuir, em comparação, a importância e a força do seu próprio. Então, durante o relacionamento, ambos permitiram um ao outro, algumas vezes sutilmente e outras não, permanecer doentes, mesmo enquanto protestavam contra suas condições. Esse é um exemplo de um relacionamento extremamente comum entre casais viciados, tanto na mesma substância quanto em substâncias diferentes. Eles utilizam o comportamento e os problemas um do outro para evitar enfrentar a seriedade de sua deterioração, e quanto maior for esta, mais necessidade o parceiro tem de se proporcionar uma distração para ser até mais doente, mais obcecado e menos responsável. Juntamente com essa dinâmica, Alana parecia a Greg solidária, posta a sofrer por algo em que acreditava, e esse aspecto sempre exerce uma fascinação magnética para uma pessoa viciada, porque a predisposição ao sofrimento é um pré-requisito para o relacionamento com o viciado. Dá-lhe uma garantia de que ele não será abandonado quando as coisas inevitavelmente começarem a caminhar mal. Somente quando Greg foi cumprir pena na prisão, mesmo após longos meses de discussão, é que Alana encontrou forças para deixá-lo, embora temporariamente. Inevitavelmente, ela retornou, pronta para começar novamente de onde pararam, como dois viciados praticantes. Greg e Alana sabiam apenas como ser doentes juntos. Com o próprio vício de Alana, a comida, ainda fora de controle, ela apenas conseguiria sentir-se forte e confortável se Greg estivesse constantemente embriagado, da mesma forma que ele sentia que o uso da droga era friamente autocontrolado, comparado com a orgia de comida e o extremo excesso de peso de Alana. A recuperação de Greg tornou a falta de recuperação dela óbvia demais para eles continuarem sentindo-se confortáveis juntos. Ela teria precisado sabotar a sobriedade dele para que retornassem a um estado anterior aproveitável. Eric, 42 anos, divorciado e casado de novo. Eu estava divorciado há 1 ano e meio quando conheci Sue. Um instrutor da escola comunitária onde sou treinador de futebol forçara-me a ir à festa de inauguração de sua nova casa, pois lá estava eu, domingo à tarde, sentado sozinho no quarto principal, assistindo a um jogo, enquanto todos estavam aproveitando a festa. Sue entrou para deixar o casaco e cumprimentamo-nos. Ela saiu e voltou meia hora mais tarde para ver se eu ainda estava lá. Atormentou-me um pouco por eu enfurnar-me no quarto do fundo com a televisão, e durante o comercial conversamos um pouco. Bem, ela saiu novamente e voltou com uma bandeja cheia de coisas boas que eles serviam lá fora, onde estava acontecendo a festa. Então, realmente, pela primeira vez, olhei para ela e percebi como ela era bonita. Quando o jogo terminou, entrei na festa, mas ela foi embora. Descobri que era uma instrutora de meio período do departamento de inglês.
Assim, na segunda-feira, visitei-a em seu escritório e perguntei se poderia retribuir os salgados que ela me trouxera. Ela disse que sim, se pudéssemos ir a algum lugar sem televisão, e ambos rimos. Mas não foi exatamente uma brincadeira. Não seria um exagero dizer, mas quando conheci Sue, os esportes eram a minha vida. As coisas funcionavam assim quando se é muito ligado a isso. Se você quiser, consegue dirigir toda a sua atenção para eles e não ter tempo para mais nada. Eu corria todos os dias, preparava-me para maratonas, instruía meus jogadores e viajava com eles para os jogos. Seguia os esportes na TV e treinava. Mas eu era solitário também, e Sue era muito atraente. Desde o início, ela prestava bastante atenção em mim quando eu queria, e além disso, não interferia no que eu queria ou precisava fazer. Ela tinha um filho, Tim, de 6 anos, e eu gostava dele também. Seu ex-marido não vivia naquele estado e raramente via o garoto, de forma que foi fácil para eu e ele sermos amigos. Eu sentia que Tim queria estar perto de um homem. Sue e eu nos casamos um ano após nosso encontro, mas logo as coisas começaram a dar errado entre nós. Ela queixava-se que eu nunca prestava atenção a ela ou a Tim, que eu sempre saía e que, quando eu estava em casa, a única coisa com que me importava era assistir aos esportes na TV. Eu, por meu lado, queixava-me que tudo o que ela fazia era incomodar-me e que ela sabia como eu era quando conheceu-me. Se não gostava, o que estava fazendo comigo? Muitas vezes eu ficava furioso com Sue, mas não me zangava com Tim, e sabia que a forma como brigávamos magoava o garoto. Embora jamais admitisse na época, Sue estava certa. Eu a evitava e a Tim. Os esportes proporcionavam-me algo para fazer, algo do que falar e algo para pensar que fosse seguro e confortável. Eu crescera numa família onde o esporte era o único assunto que se podia discutir com meu pai, a única forma de conseguir a atenção dele. O esporte era tudo que eu sabia com respeito a ser um homem. Bem, Sue e eu estávamos a ponto de nos separar. Brigávamos muito. Quanto mais ela me pressionava, mais eu me desentendia com ela e escapava para minha corrida diária, para os jogos de futebol ou qualquer outra coisa. Então, certa tarde de domingo, os times Miami Dolphins e Oakland Raiders estavam jogando quando o telefone tocou. Sue saíra com Tim e lembro-me de como fiquei aborrecido pela interrupção, por ter que levantar-me e deixar a TV. O telefonema era de meu irmão, dizendo que meu pai tivera um ataque de coração e morrera. Fui ao funeral sem Sue. Brigávamos tanto que eu quis ir sozinho, e estou feliz por tê-lo feito. Voltar para lá, mudar toda a minha vida. E lá estava eu, no funeral de meu pai, sem nunca ter sido capaz de falar com ele, e à beira do segundo divórcio, porque eu não sabia como relacionar-me com minha esposa também. Senti que estava perdendo demais, e eu não conseguia entender porque tudo aquilo acontecia a mim. Eu era uma pessoa boa, trabalhava bastante, nunca feri ninguém. Sentia-me totalmente só e com pena de mim mesmo. Voltei do funeral com meu irmão mais novo. Ele não conseguia parar de chorar. Falava incessantemente de como agora era tarde, de como ele nunca se aproximara de nosso pai. E mais tarde, já em casa, todos falavam de papai, como se faz após um funeral. E as pessoas faziam aquelas brincadeiras sobre papai e o esporte, quanto ele gostava daquilo, como ele estava sempre assistindo-os pela televisão. Meu cunhado, tentando ser engraçado, disse: Sabe, é a primeira vez que eu venho a essa casa e a TV não está ligada, e ele não está assistindo a um jogo. Olhei para meu irmão e ele voltou a chorar, não com tristeza, mas com amargura. De repente, percebi o que meu pai fizera toda a vida dele e o que eu estava fazendo também. Exatamente como ele, não deixava que ninguém se aproximasse de mim, conhecesse-me, falasse comigo. A televisão era minha armadura. Fui para fora com meu irmão e saímos juntos de carro em direção ao lago. Sentamo-nos lá por bastante tempo. Enquanto eu o ouvia falar sobre quanto ele esperava que papai o notasse, comecei realmente a ver-me pela primeira vez, percebendo quanto me tornara parecido com meu pai. Pensei em meu enteado, Tim, sempre esperando como um filhote triste que eu lhe desse parte do meu tempo e da minha atenção,
e como eu me mantivera ocupado demais para ele ou para sua mãe. Na viagem de volta para casa, pensei o tempo todo sobre o que eu gostaria que as pessoas dissessem de mim quando eu morresse, e aquilo me ajudou a perceber o que eu teria que fazer. Já em casa, com Sue, falei honestamente, talvez pela primeira vez em toda a minha vida. Choramos juntos e chamamos Tim para juntar-se a nós, e ele chorou também. Depois daquilo, tudo ficou maravilhoso por algum tempo. Fazíamos coisas juntos, como andar de bicicleta e fazer piqueniques. Saímos de casa e recebíamos amigos. Foi difícil para mim desistir dos esportes, mas tive que abandonar tudo quase que imediatamente por algum tempo para ter as coisas em perspectiva. Eu realmente queria aproximar-me das pessoas que eu amava e não morrer e deixar as pessoas com os mesmos sentimentos que meu pai nos deixara. Mas aconteceu de ser mais difícil para Sue do que para mim. Após alguns meses terem se passado, ela disse que aceitaria um emprego de meio expediente nos fins de semana. Eu não pude acreditar. Era o tempo que tínhamos para ficarmos juntos. Agora tudo estava se invertendo. Ela estava fugindo de mim. Ambos concordamos em conseguir ajuda. No aconselhamento, Sue admitiu que todo o tempo que passávamos juntos estava deixando-a louca, que ela sentiu que não sabia como ficar comigo. Ambos falamos sobre como era difícil ficar realmente com uma outra pessoa. Embora ela me atormentasse pelo meu antigo comportamento, agora se sentia desconfortável quando eu lhe dava atenção. Ela não estava acostumada com aquilo. O pouco que teve de carinho de uma família foi comigo. O pai dela, um comandante de navio, estava sempre longe, e a mãe gostava que fosse daquele jeito. Sue crescera solitária, sempre querendo estar próxima de alguém. Porém, quando sentiu essa minha proximidade, ela não soube como agir. Ficamos no aconselhamento por algum tempo e, com a sugestão do terapeuta, juntamo-nos à Associação da Família Adotiva. Devido ao fato de eu e Tim ficarmos mais próximos, Sue teve problemas em deixar-me educá-lo. Ela sentia-se desconsiderada e sentia-se perdendo o controle sobre ele. Mas eu sabia que tinha de estabelecer meus próprios limites com Tim se realmente íamos manter um relacionamento. Estar naquela associação ajudou-me mais do que qualquer coisa. Eles promoviam reuniões de grupo para famílias como a nossa. Foi muito bom para mim saber dos conflitos de outros homens com seus sentimentos. Ajudou-me a continuar falando sobre os meus sentimentos com relação a Sue. Ainda conversamos e ainda estamos juntos, aprendendo como nos aproximar e a confiar um no outro. Nenhum de nós é tão bom nisso quanto gostaríamos de ser, mas continuamos praticando. É um jogo inteiramente novo para nós dois. A atração de Eric por Sue. Eric, solitário na isolação imposta por ele mesmo, ansiava por ser amado e ter importância, sem correr o risco da proximidade. Quando Sue aproximou-se dele no dia em que se conheceram, tacitamente demonstrando a aceitação ao seu principal meio de fuga, sua obsessão por esporte, Eric imaginou que encontrara realmente a mulher ideal, que se importaria com ele e ao mesmo tempo o deixaria em paz. Apesar de Sue queixar-se sutilmente de sua desatenção, sugerindo claramente que o primeiro encontro fosse algo longe de uma TV, ele ainda supôs corretamente que ela tivesse grande tolerância com relação à distância. De outra forma, ela o teria evitado em primeiro lugar. Na realidade, a falta de capacidade de Eric de relacionar-se socialmente e sua falta de habilidade em relacionar-se emocionalmente foram elementos atrativos para Sue. A indelicadeza de Eric tanto agradava Sue como assegurava a ela que ele não seria capaz de aproximar-se de outras pessoas, inclusive outras mulheres, e aquilo era importante. Sue, como muitas mulheres que amam demais, temia profundamente o abandono. Melhor estar com alguém que não satisfazia exatamente suas necessidades, mas a quem não perderia, que estar com alguém mais amável e digno de amor que poderia deixá-la para ficar com outra pessoa qualquer. Além disso, a isolação social de Eric proporcionava a ela o que fazer, servir de ponte sobre o abismo que se colocava entre ele e outras pessoas. Ela poderia interpretá-lo e as suas idiosincrasias para o resto do mundo, atribuindo a retração dele ao contato social mais a timidez que a indiferença,
Falando claramente, ele precisava dela. Sue, por outro lado, estava se deixando levar por uma situação que seria uma réplica de todos os piores aspectos dos anos de infância: a solidão, a espera desejosa de amor e atenção, a profunda decepção e, finalmente, o desespero irado. Quando ela tentava forçar Eric a modificar-se, seu comportamento apenas confirmava os medos dele de relacionamentos e fazia-o retrair-se ainda mais. Mas Eric realmente modificou-se dramaticamente, devido a uma série de acontecimentos profundamente alterantes em sua vida. Ele tornou-se disposto a enfrentar seu monstro, seu medo da proximidade para evitar tornar-se uma outra versão do pai frio e inacessível. Um fator importantíssimo no seu comprometimento em modificar-se foi a forte identificação com o pequeno e solitário Tim. Mas sua mudança provocou a dos demais membros da família. Sue, que de ignorada e evitada passou a ser alvo de carinho e atenção, foi forçada a enfrentar seu próprio desconforto ao receber o que tanto almejara. Teria sido fácil para Sue e Eric parar nesse estágio, com os papéis trocados, o de quem procurava e agora era procurado, e o de quem evitava e agora era evitado. Poderiam simplesmente ter trocado os papéis, ter mantido a distância proscrita e o nível de conforto entre eles. Mas Sue e Eric tiveram coragem de ir mais fundo e tentar, com a ajuda de terapia e com o apoio de um grupo compreensivo e empático, correr o risco de ficar mais próximos um do outro, como um casal, e de Tim, como uma família. Não há forma de exagerar a importância dos conflitos iniciais para nós todos. Como terapeuta, o impacto que uma nova paciente causa em mim durante o primeiro encontro fornece-me algumas das informações mais importantes que receberei a respeito daquela pessoa. Através do que é dito, do que deixa de ser dito e através de tudo mais que é revelado pela aparência física, postura, vestimenta, expressão facial, maneiras e gestos, tom da voz, olhar, atitude e estilo, retiro informações em abundância sobre como o paciente se comporta no mundo, principalmente sob tensão. Tudo ajuda a conseguir uma impressão subjetiva forte e inegável, dando-me uma sensação intuitiva de como será trabalhar com aquela pessoa num relacionamento terapêutico. Enquanto, como terapeuta, tento muito conscientemente processar a introdução da minha nova paciente na vida, um processo bem parecido, embora menos deliberadamente consciente, acontece quando duas pessoas se encontram. Cada uma delas tenta responder algumas perguntas sobre a outra, baseadas na riqueza de informação telegrafada automaticamente durante aqueles poucos momentos juntos. As perguntas que são feitas silenciosamente são simples. Será que você é uma pessoa com quem tenho algo em comum? Terei benefícios de alguma forma cultivando uma amizade com você? Será que você é uma pessoa divertida? Mas, frequentemente, outras perguntas são feitas, dependendo de quem essas pessoas são e do que elas querem. Para todas as mulheres que amam demais, perguntas mais complexas residem sob as óbvias racionais e práticas. Perguntas que nos esforçamos ao máximo para responder, porque vêm do fundo de nós. Você precisa de mim? Pergunta secretamente a mulher que ama demais. Você cuidará de mim e resolverá meus problemas? É a indagação silenciosa atrás das palavras de um homem que escolheria aquela mulher como companheira.